A observação de objetos não identificados por presidentes de países destaca a complexidade e a seriedade do fenômeno. Relatos de líderes mundiais que afirmam ter avistado objetos desconhecidos levantam questões significativas sobre a segurança nacional, a exploração espacial e a transparência governamental. Essas observações, muitas vezes mantidas em segredo, ressaltam a sensibilidade do assunto e a necessidade de avaliações cuidadosas para evitar alarmismo ou interpretações equivocadas. A reflexão sobre esses avistamentos destaca a importância de uma abordagem científica e internacional para investigar fenômenos aéreos não identificados. A possibilidade de visitas extraterrestres ou tecnologias avançadas não identificadas nos força a repensar nossa compreensão do cosmos e nossa própria posição no universo. Esses casos também sublinham a responsabilidade dos líderes mundiais em gerenciar informações sensíveis e compartilhar descobertas relevantes com o público, promovendo a transparência e a confiança. Independentemente das explicações, a observação de OVNIs por presidentes destaca a necessidade contínua de explorar e compreender o desconhecido nos céus. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios do espaço. Você já se perguntou se as pessoas que governam o mundo já viram algo estranho no céu? Você pode se surpreender ao saber que alguns dos líderes mais influentes, do passado e do presente, tiveram seus próprios encontros ou opiniões sobre OVNIs ou UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Alguns deles até tornaram públicas as suas declarações, enquanto outros as mantiveram em segredo ou as rejeitaram. Ronald Reagan. Era uma luz branca brilhante. Nós o seguimos até Bakersfield e, de repente, para nossa total surpresa, ele subiu direto para o céu. Reagan descreveu seu avistamento de OVNI em 1974, quando voava em um avião particular sobre a Califórnia. Ele também teria dito a Steven Spielberg, depois de assistir ET, que há várias pessoas nesta sala que sabem que tudo naquela tela é absolutamente verdade. George Bush, pai. Os americanos não conseguem lidar com a verdade. Bush, que foi ex-diretor da CIA, deu esta resposta enigmática quando lhe perguntaram sobre OVNIs num evento de angariação de fundos em 1988. Ele também alegadamente disse a um investigador que sabia bastante sobre o assunto, mas recusou-se a dar mais detalhes. George Bush, filho. Não. Bush deu esta resposta contundente quando Jimmy Kimmel lhe perguntou se ele contaria a todos se tivesse visto evidências de OVNIs. Ele também brincou que revelar tal informação poderia colocá-lo em órbita. Barack Obama. Há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Obama confirmou que existem fenômenos aéreos inexplicáveis que foram observados por militares e capturados por satélites. Dennis Kucinich. Eu vi um OVNI. Kucinich, que concorreu à presidência em 2008, reconheceu que teve um avistamento de OVNI na casa de Shirley MacLaine, no estado de Washington. Ele disse que era enorme e triangular, e que o fazia sentir uma conexão com o universo. Winston Churchill. O que significa toda essa coisa sobre discos voadores? O que isso pode significar? O que é a verdade? Churchill escreveu estas perguntas num memorando ao seu ministro da Aeronáutica em 1952, após uma série de avistamentos de OVNIs sobre a Grã-Bretanha. Ele também ordenou uma investigação sobre o assunto, mas teria ficado insatisfeito com os resultados. Mikhail Gorbachev. O fenômeno dos OVNIs existe e deve ser tratado com seriedade. Gorbachev fez esta declaração em 1990, após o colapso da União Soviética. Ele também revelou que havia muitos relatos de OVNIs na União Soviética, alguns dos quais foram investigados pelos militares. Paulo Hellyer. Os OVNIs são tão reais quanto os aviões sobrevoando. Hellyer, que foi ministro da Defesa do Canadá de 1963 a 1967, fez esta declaração em 2005, quando se tornou a primeira pessoa de nível ministerial em qualquer país do G8 a declarar publicamente que os OVNIs são reais e extraterrestres.
Ele também afirmou que existem pelo menos 4 espécies diferentes de alienígenas visitando a Terra. Durante anos, rumores circularam, teorias correram soltas e os não céticos ousaram sonhar com a possibilidade de existência de alienígenas em laboratórios do governo. Mas agora, numa revelação alucinante que enviará ondas de choque através da própria estrutura da nossa realidade. O 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quebrou o silêncio e fez revelações surpreendentes sobre o envolvimento extraterrestre nos mais altos escalões do poder. Milhares de documentos foram descobertos após um pedido de liberdade de informação. A Biblioteca Presidencial de Barack Obama admitiu ter milhares de documentos relativos à existência de OVNIs. A Biblioteca Presidencial revelou que contém atualmente 3.440 páginas e 26.270 ficheiros eletrônicos, alegadamente relacionados com a existência de objetos voadores não identificados. A 14ª Biblioteca Presidencial recebeu uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação de John Greenwald Jr., agindo em nome do The Black Vault. O site teve uma câmara de compensação para documentos desclassificados, está liberando arquivos obtidos por meio de solicitações de liberdade de informação em formato PDF. Milhares de documentos foram descritos como um jackpot em sua conta no Twitter, onde uma captura de tela de sua resposta foi publicada. Greenwald pediu à Biblioteca Presidencial que fornecesse documentos e relatórios sobre o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, bem como fotografias e vídeos de objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos não identificados e o Programa de Sistemas Avançados de Armas Aeroespaciais. Como resultado, foram enviados 29.000 arquivos únicos que poderiam estar relacionados. A biblioteca acrescentou que pode levar algum tempo para classificar todos os documentos. Dado que o 44º presidente dos Estados Unidos admite que os OVNIs são reais, os documentos divulgados não deveriam surpreender os entusiastas. Numa entrevista no programa com James Corden, Obama disse: "Quando se trata de alienígenas, há algumas coisas que simplesmente não posso contar no ar. Mas a verdade é que existem imagens e gravações de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são. Como eles se movem, sua trajetória. Eles não tinham uma imagem facilmente explicável. Então acho que as pessoas ainda estão levando isso a sério e tentando descobrir o que é. Bem, vamos esperar até que a classificação dos documentos termine e começar a nos aprofundar. É altamente provável encontrar alguém no campo da pesquisa que conteste a hipótese extraterrestre como uma explicação para o fenômeno. A presença de objetos se movendo a velocidades extraordinárias e executando manobras além das capacidades das aeronaves conhecidas, aparentemente aproveitando tecnologia com potencial para revolucionar a nossa compreensão da física, foi agora reconhecida por vários países através de canais oficiais. Para esclarecer, embora a realidade em si não seja nova, a sua discussão entrou no discurso dominante. Recentemente, o governo dos Estados Unidos reconheceu publicamente a existência destes objetos, embora com a afirmação simultânea de que permanecem incertos sobre a sua natureza. Esta afirmação parece um tanto duvidosa, uma vez que numerosos especialistas se apresentaram para afirmar que o governo americano recuperou de fato alguns destes objetos misteriosos. Mas a divulgação pública hoje, infelizmente, não parece ser muito diferente do que era há décadas. No passado, vimos presidentes como Harry Truman, por exemplo, reconhecerem publicamente a realidade dos OVNIs. Também vimos programas implementados no governo, como o projeto Blue Book, para estudá-los. O resultado final parece sempre o mesmo: não sabemos o que são. Dado que os grandes governos e os grandes meios de comunicação têm um historial de manter as coisas pouco claras para o público, confiar nestas entidades para qualquer tipo de verdade significativa pode ser a abordagem errada, já que em muitos casos são utilizadas como ferramentas de engano, percepção, manipulação e guerra psicológica. Em sua última entrevista antes de sua morte, o coronel Robert Friend, que de 1958 a 1962 foi diretor da investigação do governo americano sobre o fenômeno na época, Livro Azul, sugere que a Força Aérea Americana sabia o que eram esses objetos, o porquê encerraram o programa, insinuando a ideia de que sabiam que eram extraterrestres.
Além disso, as pessoas que alegaram ter contato com esses seres foram completamente ignoradas durante a divulgação pública. Se tivéssemos potenciais testemunhas oculares, não seria uma boa ideia perguntar sobre as suas experiências e aplicar algum rigor curioso às suas histórias? Além disso, uma infinidade de pessoas dentro de agências militares, de inteligência e governamentais que optaram por falar sobre o que aparentemente sabem foram completamente ignoradas. Por que é que todas estas pessoas e as suas opiniões são constantemente ignoradas e mantidas fora do discurso público mais amplo? A partir de agora, parece que a grande mídia e o governo estão apenas interessados em lançar luz sobre alguém que reconhece a realidade destes objetos, mas se apega à narrativa, não sabemos o que são. Um exemplo de denunciante valioso seria o general Leonid Ivashov. Segundo ele, sim, certamente alienígenas de uma forma ou de outra estão presentes no planeta Terra, mas até agora, os extraterrestres não causaram nenhum dano com a sua presença, nenhum dano aos terráqueos, à infraestrutura ou a quaisquer outros organismos vivos na Terra. Por assim dizer que existe uma ameaça alienígena, bem, que provavelmente não corresponde à realidade. Ivashov pode ser visto dizendo isso em um clipe retirado do filme recente do Dr. Stephen Greer, The Cosmic Hoax, na marca de 1h e 14 minutos. Estas palavras, mais uma vez, elogiam outras pessoas que estariam em posição de saber. O coronel Lorin Ross Dedrickson trabalhou 8 anos na Comissão de Energia Atômica Americana. Durante esse tempo, ele soube de muitos aparentes encontros extraterrestres e também expressou que uma das suas principais preocupações é a preservação do planeta Terra. Uma reclamação ou denunciante não seria grande coisa, mas há centenas de pessoas que se apresentaram com muito pouca atenção recebida. Richard Haynes, cientista sênior da NASA há mais de 2 décadas, afirma que em 50% dos casos que encontrou, os objetos parecem aproximar-se da nossa aeronave, realizar manobras fascinantes e demonstrar o que parece ser curiosidade. Ele menciona que o fenômeno parece realizar manobras evasivas para evitar nossas aeronaves e não criar qualquer tipo de potencial de colisão. As afirmações de Haynes me lembram a seguinte citação do general Nathan Twining em 47. O fenômeno relatado é algo real e não visionário ou fictício. As características operacionais relatadas, como taxas extremas de subida, manobrabilidade, particularmente em rotação, e as ações que devem ser consideradas evasivas quando avistadas ou contatadas por aeronaves e radares amigos, emprestam crença na possibilidade de que alguns dos objetos sejam controlados manualmente, automaticamente ou remotamente.